Quando você vai comprar um terreno, você fica na dúvida. Eu compro o terreno assim, eu compro o terreno assim, ou compro o terreno caído de lado, ou eu tenho que comprar o plano. Nesse episódio, nós vamos te ensinar a escolher o melhor terreno. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o professor das obras, e ao meu lado... Eu sou o Guilherme Bissoli, arquiteto da Guedes e Bissoli Arquitetura. E é bem isso, Hugo. Quando a gente vai comprar um terreno, a gente não compra grama. A gente está comprando o sonho da sua casa. Tudo se inicia com diversos passos. E o primeiro, eu falo para todos os meus clientes, é a mobilidade. Se você quer comprar o que perto do seu terreno? Uma farmácia, uma padaria, um supermercado, uma escola, etc. E o engenheiro fala sempre da topografia do lote, que é o que eu falei no começo. O terreno ele sobe, o terreno ele desce, o terreno ele cai lateralmente. Essa topografia é determinante no desenho que o arquiteto vai fazer do projeto da sua casa. É isso aí. E para que serve você entender da topografia? Se você tiver um terreno que cai muito para baixo, nem adianta você comprar ele se você quiser uma casa térrea. Você sempre tem que usar a natureza do lote a seu favor e nunca contra. E aquele negócio de posição do sol, Bissoli? Isso quem manja é arquiteto, né? Olha, quem manja é arquiteto, mas se você estiver assistindo esse vídeo, você vai aprender e quem sabe você não vai se autodenominar arquiteto depois dessa explicação. O sol sempre vai nascer para o leste. O que é o leste? Brasil, do nosso lado direito, mar, ele vai se pôr do outro lado ali do Chile, que é o lado oeste, e do lado norte para cima ele sempre se inclina. No inverno ele se inclina mais e no verão ele se inclina menos. Por isso que no inverno, na sua churrasqueira, o sol entra mais, Hugo. Ah, entendi. Tem outra coisa também que as pessoas perguntam sempre, é sobre aquelas letrinhas, né? O coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade do solo. Tudo isso nós vamos falar durante essa conversa aqui, né? A gente vai falar bastante coisa sobre isso e são normativas e legislações de prefeitura e condomínio que você precisa saber para comprar um lote. E quem vai te ajudar nessa jornada é um time, não é só o arquiteto, não é o engenheiro, mas também o corretor de imóveis. E hoje nessa mesa a gente vai trazer o corretor para falar um pouco mais sobre essa integração das profissões na escolha de um sonho. E além do mais, Hugo, será que a gente vai dar uma pitadinha aí de financiamento? Com certeza nós vamos falar sobre dinheiro aqui. Então, se você quer acompanhar e saber se o lote que está na sua cabeça vale a pena você comprar, acompanhe esse podcast aqui, que no final dele eu tenho certeza que você vai saber essa resposta. Bora? Bora pro papo? Solta a vinheta aí para nós. Hertz e Everlin são os nossos convidados desse podcast. O Hertz é corretor de origem, mas hoje atua mais na gestão, porque ele é proprietário, junto com a Everlin, da Valoriza, que é uma imobiliária aqui de Sorocaba, mas atende região também, né? Atende região também. Araçoiaba, Itu e Votorantim. Legal. São as 4 cidades foco. E fala um pouquinho aí dos números da Valoriza pra gente, só para entender um pouco da dimensão, número de corretores. Bom, a Valoriza tem 7 anos de mercado. A gente tem uma equipe de vendas e locação e administração de imóveis. A gente tem 22 corretores de vendas e 2 gerentes. Aliás, 3 gerentes que a gente está expandindo. E uma equipe de locação com 10 corretores e mais 2 gerentes, tá? Além disso, a gente presta serviço de avaliação imobiliária e a gente também trabalha com imóveis adjudicados. São os imóveis de leilão caixa. É uma modalidade bem específica que poucas imobiliárias trabalham em Sorocaba. Por sinal, a gente está falando hoje sobre compra de terreno. Tem também como comprar terreno através de leilão, certo? Certíssimo. Qualquer tipo de imóvel, né? Terreno, casa, apartamento, salas comerciais. Então tem uma gama de serviço, a qual a gente tem esse portfólio dos bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e aí a gente assessora clientes localmente na cidade de Sorocaba e nessas cidades que a gente atua fortemente e consegue opinar qual é a melhor oportunidade para um tipo de estratégia que o cliente está querendo. Então, a gente tem clientes que buscam o leilão de imóveis, é um excelente negócio, eles adquirem, compram e com a finalidade mesmo de moradia. E a gente tem clientes também investidores que compram visando oportunidade de negócio.
e essas oportunidades podem chegar até 50% do preço. Então, a gente tem clientes hoje fiéis que fazem esse tipo de negócio conosco. A gente tem que fazer um podcast de leilão e chamar esse cara aqui, meu. É. Eu fiz um podcast de leilão, tá no meu canal, inclusive, para quem tá assistindo aqui, foi com a Priscila Perini, que ela é irmã do Bruno Perini, que é sócio do Thiago Nigro, né? Para quem quiser assistir, E para quem quiser assistir, tá no canal do Professor das Obras. A gente fez 2 podcasts sobre um como comprar imóveis de leilão e outro como vender imóveis de leilão, né? Para ajudar a galera que tem interesse nesse assunto. Galera que tiver interesse, entra lá no canal e acompanha esse podcast que tá bem massa. toda vez que eu vejo o corretor na minha frente, eu fico pensando. Parece o cliente lá para mim já com o terreno comprado, né? Ele fala, eu quero uma casa assim, né? Esse terreno é bom, mas você não perguntou. Os clientes vão até vocês, eles sabem o que geralmente eles querem comprar ou eles falam, eu quero comprar um terreno? Como que funciona? Então, depende muito do tipo de cliente, né, Guilherme? O que acontece? Os clientes que já são construtores, eles já têm uma visão de investimento, uma visão do que ele quer. Ele já vem mais, meu foco é um terreno plano, eu quero ter um custo baixo de obra e eu quero isso. Então, acaba sendo até um pouco mais fácil para o corretor atender o construtor, porque ele é muito objetivo. Ele sabe quanto quer pagar e o que ele quer. Já o cliente que compra para moradia, aí muda totalmente o cenário. Porque aí vai muito da consultoria mesmo do corretor, né? O corretor ele precisa entender o que ele quer fazer de projeto. Então tem que ser um pouquinho de arquiteto também o corretor para poder auxiliar. Porque tem cliente que chega, eu quero fazer uma casa térrea, mas quer ver um terreno fundo para mata com declive enorme. Então já não dá. Então a gente acaba, né, dando algumas orientações para o cliente e trazendo ele para uma realidade, mostrando que é o que ele quer e o que realmente dá para ser construído. Porque num terreno muito acidentado, ele tem que ter uma noção de que ele vai ter um investimento mais alto para deixar se for uma casa térrea. Se for uma sobradada ou um sobrado, aí fica muito mais fácil, porque daí até o arquiteto gosta, porque ele consegue ousar muito no projeto. Então, depende muito do perfil do cliente. Tem clientes que já vêm sim pronto, mas também tem clientes que vêm totalmente perdido. E tem clientes que procuram vocês para compra de um lote que já tem um arquiteto? Tem cliente sim que já vem com o arquiteto, isso em alguns casos ajuda, né, porque o arquiteto, ele traz o cliente para uma realidade, o cliente que ele não, é a primeira construção, é uma construção para moradia, muitas vezes ele vem com a ideia do que ele vê na internet, do que ele vê na casa de alguém, e então ele vem muito perdido, né? Então, quando vem o arquiteto junto, ajuda bastante pela questão de ajudar, a questão de posição solar, a questão do projeto, porque por mais que o corretor tenha que entender um pouco, né, sobre a questão do que o cliente quer e do que o terreno pode oferecer para ele, o arquiteto é o profissional, né? É o cara que vai montar o projeto, é o cara que vai da fase da finalização da negociação para frente, tem que ser com o arquiteto, não adianta. Por mais que o corretor tenha alguma experiência, o arquiteto ele é fundamental, né? Desde a posição solar até mesmo o projeto final desse terreno. E até pegando um ponto aqui, eu acho que até é benéfico, né? Porque o arquiteto, em conjunto com o cliente, traz mais clareza para o cliente, que nos ajuda na hora da busca do terreno. Então, o nosso trabalho até se torna muito mais fácil do que um cliente que não tem assessoria do arquiteto e ele não sabe o que ele quer. Então, acaba que aí você tem que dirigir ele e o tempo acaba estendendo muito mais. Então, é muito vantajoso quando tem um arquiteto que nos ajuda muito e acelera o tempo de compra. E eu vejo que o arquiteto também tem que entender um pouco de mercado, para que a gente não saia muito fora. Eu falo bastante, em vez de projeto, produto, né? E isso eu comecei a aprender bastante com o lado comercial, com os corretores. Que cada condomínio tem um padrão. Não adianta nada eu também, como arquiteto, projetar um Taj Mahal ali num condomínio que as casas são menores, por exemplo. Vai ficar um elefante branco, vai ficar algo muito específico. E essa junção é extremamente importante. Eu gosto bastante, já visitei a casa de vocês lá, fui numa dinâmica na sexta-feira, achei maravilhosa, conto para todo mundo a energia que vocês têm lá. É uma sinergia incrível. Eu até levei para dentro lá da casa, comentei com o Caio Guedes, meu sócio, e eu vejo que vocês se importam muito em entender, porque a gente foi fazer um bate-papo, falei sobre potenciais construtivos, falei, surgiu dúvidas, no condomínio tal, é assim,
Então, existe muito interesse do corretor de imóveis saber sobre o universo da arquitetura. Hoje na internet a gente vê muito corretor de imóvel postando mais coisas de arquitetura do que próprios, né, do que os arquitetos Sim. postam, né? Porque eu acho que é esse mundo que vocês vivem e respiram. Sim. Vocês vendem hoje mais casa ou comercial? Hoje o nosso principal foco acaba sendo residencial, né? Sim. O nosso principal foco e a nossa especialidade, né? É focar em imóveis residenciais e condomínios, seja ele horizontal ou vertical. Então, assim, faz com que a gente realmente queira entender sobre questões construtivas. Sim. Eu e o Hertz mesmo, a gente optou por ir na Casa Cor, né? Para trazer essa experiência. Porque o cliente hoje, ele vem com Sim. muita informação. Então, a gente precisa também estar preparado para atender, né? Não é simplesmente ir lá mostrar o terreno de qualquer forma, não é simplesmente ir lá abrir a porta de uma casa de qualquer forma. Você tem que estar preparado, você tem que ser um profissional. Independente da área que você esteja, você tem que ser profissional. Uhum. Então, o corretor também ele tem que saber até onde ele vai, até onde ele termina, até onde o arquiteto dali para frente é com o arquiteto. Não dá para você fazer tudo, né? Então, assim, você tem que ter uma experiência para dar dicas e saber orientar o seu cliente para ele também caminhar da melhor forma possível. Para os clientes que nos assistem, as pessoas que têm a intenção de comprar um terreno, esse podcast aqui, na verdade, a gente vai responder uma pergunta de qual é o melhor terreno, né? Uhum. E qual é o melhor terreno depende muito do projeto que você vai fazer. E depender do projeto que você vai fazer, depender da resposta que o teu arquiteto vai dar. Então, eu acho que o primeiro insight aqui dessa conversa é, de fato, mostrar para as pessoas que o arquiteto ele precisa ser acionado, se possível, até antes da compra do lote. É comum os clientes chegarem para você já com um lote comprado? Hoje 50-50. Legal. Você lembrou quando vocês foram mostrar o lote, Nós né? estávamos nessa jogada. E a gente pediu muitas dicas para vocês, né? O que você acha desse terreno, tal, aclive? E você na hora ali já viu meio que a topografia e já deu um panorama para a gente de custo e como é que ficaria o projeto construtivo daquela obra ali com aquela topografia apresentada. E aí a gente teve ali umas 3 simulações até que a gente conseguiu emplacar na aquisição, mas por orientação do Guilherme. Que era um outro lote, né? Era um outro lote. E isso acontece também com os clientes. Eles estão em negociação com os corretores. Tem lá, eu falo, olha, separa uns 3 a 5, me manda foto, vídeo ou uma planta de implantação ali do loteamento, que vai ter algumas curvas de nível. E com esses arquivos a gente já consegue fazer uma triagem pelo que você quer. E se mesmo assim não for suficiente, daí a gente marca, quando tiver já mais filtrado, uma visita no lote. Muitas coisas, como são plantas, curvas de níveis, é mais fácil ver no computador do que em loco, porque em loco, você pega um terreno lá, ele é grama. Você olha ele assim, parece plano. Né? A gente passou por isso. Então. E a hora que você vê na topografia, você vê que ele cai 2-3 metros. Isso mesmo. E daí é mais fácil você interpretar o terreno ou o tipo o melhor projeto que encaixa para que você consiga otimizar a metodologia construtiva e ter uma economia no investimento da construção. Sim, só uma palhinha aqui. A gente estava até falando agora há pouco sobre a diferença de um cliente quando procura um arquiteto ou ele busca por conta própria, né? Tanto é que na nossa experiência aqui, a gente está totalmente desfocado. A gente apresentou lote para eles de 1.000 metros lá no Fazenda Imperial. Depois a gente foi para o Alphaville. Depois a gente foi para lote de 300 metros. Então a gente estava totalmente desorientado. Tanto é que, com o entendimento com o arquiteto, cara, a gente pensava fazer uma casa compacta, em torno de uns 270 a 300 metros. E a gente entendeu que um lote de 460 metros era o ideal para esse tipo de projeto. Um arquiteto projetar a sua casa é muito difícil também. E quando vocês estavam lá, eu fiquei pensando muito sobre isso. Pô, mas é o corretor que vende terreno e para ele também é difícil, porque é para ele. É diferente do que quando a gente faz para o outro, né? Sim. Quando é para a gente, são as mesmas indecisões, né? Anseios, preocupações, são muitas emoções. Então a gente não está sendo racional. Caso eu falo para todo mundo, tem que tomar muito cuidado no investimento, porque o emocional que faz esse escopo estourar.
né? Com certeza. Quando você vai fazer a casa, você busca referências. Seja um cliente que é o primeiro imóvel, né, que ele vai construir, como foi o nosso caso. Só que a gente já tinha as experiências de acompanhar outras casas prontas, de acompanhar outros terrenos, o que saiu naquele terreno. Então você vem com muita ideia e muitas vezes não é o que você realmente precisa ou o que você realmente quer. E o profissional, o arquiteto, ele traz essa realidade para você. Ele fala, ó, peraí, ele te traz para o mundo, vamos dizer assim, porque você está viajando, né, nesse momento. Então, você está vendo várias opções, nem sempre é preço, né? Muitas vezes você tem um terreno com excelente custo-benefício, mas que na obra ele vai te trazer um prejuízo, vamos dizer assim, porque você vai ter que investir mais. Então, o arquiteto, ele é bom por isso, porque justamente nesse momento ele fala, ó, mas aqui nesse terreno a gente faz isso. O que você quer? Isso é o que você quer? Não. Aí ele vai te filtrando, né, e fazendo com que você entenda o que realmente é o melhor terreno. No nosso caso mesmo, a gente foi ver terreno de 1.000 metros, mas para que terreno de 1.000 metros? Para a gente não fazia sentido, mas era o preço. E o preço nem sempre é o fator determinante naquela situação, porque muitas vezes depois você compensa isso lá na frente, lá no final, com uma obra mais enxuta, com uma obra que vai te atender de fato. Até porque, dependendo do local, que tem lotes de 1.000 metros a custo baixo, a pessoa precisa fazer a conta da construção, né? Porque alguns condomínios de terrenos de 1.000 metros exigem uma construção mínima grande, né? E aí você tem que fazer uma casa muito grande que estoura geralmente seu orçamento. Então esse cuidado ele é super importante. Bom, as pessoas que estão nos assistindo, elas querem ter essa resposta de forma mais clara na cabeça delas, de qual a trilha que ela tem que seguir para ela não errar na compra do lote, né? E a gente já deu um macete aí de procurar um arquiteto que vai facilitar muito. Mas o que você acabou de falar é muito importante. Quando você coloca preço no lote, você geralmente não olha muito para o valor. A exemplo dos lotes que são caídos para o fundo com vista para a mata. Muita gente desvaloriza o lote que está em contato ali com o muro do condomínio, né? Uhum. Mas, do ponto de vista da arquitetura, é um lote que você tem uma vista que um lote de meio de quadra lá no meio do condomínio não tem, né? E como é que você trabalha com os clientes, até fazendo um paralelo com eles, que vocês escutam, mas lote com muro, é lote que perde valor, e aí você vem com o seu projeto, com vista para mata, como é que vocês fazem isso? Geralmente, esse valor já é mencionado pelo cliente. Ele fala, eu vou gastar muito nesse lote em declive, com muro de contenção. Daí eu pergunto, mas por que você quer esse lote? Ele falou, porque eu acho espetacular essa vista. Daí eu faço novamente uma pergunta, quanto que vale essa vista? É o preço do muro de contenção. Uhum. Sim. A vista ela não Sim. tem preço, né? Não. Mas nesse momento ela tem, né? Então, ele vê que é barato. Sim. É um sonho, né? A gente acaba lidando desde da escolha do terreno até a finalização da casa com sonhos. Principalmente quando é para moradia. Para o construtor, é um investimento, mas também que ele tem que pensar que no final ele vai vender para alguém que está sonhando com aquele imóvel. Boa. Então, independente de ser para venda a casa, ou seja, para a moradia, você está lidando com sonhos. Então, você tem que tomar todo o cuidado. Né? A parte do corretor é a parte de direcionar o cliente para um custo-benefício ok, né? E para um terreno que atenda às suas necessidades e expectativas. E a parte do arquiteto é desenhar isso, né? Colocar isso no papel e fazer isso criar formas. Então, eu acho que é justamente isso. A gente, tanto o arquiteto como o corretor, eles são também psicólogos, né? Porque eles têm que ir filtrando, entendendo e trazendo para uma realidade, mostrando para ele o que realmente vale a pena, o que não vale, e fazendo com que realmente ele consiga ter um bom custo-benefício e realizar esse sonho tão esperado. Você se sente psicólogo? Porque eu me sinto. Muito. Muito, muito, muito. Agora, a gente alinha aí, você tocou num detalhe, lote com divisa, né? Se é para mata, a tendência sempre é valorizar, porque é vista livre, isso é sempre agradável, né? Tudo tem o ônus, e tem o bônus e o ônus, né? Eu já vi gente vender casa de fundo para mata porque vem muita folhagem de árvores na piscina, a pessoa tinha que limpar ali constantemente. Mas o nosso papel, enquanto comercial, cabe também orientar o cliente ali, se é uma divisa, de repente, com o fundo para uma rua,
provavelmente, de fato, pode ter problemas com a venda desse imóvel, falando comercialmente falando, porque pode depreciar, né, pelo risco, pelo fator Sim. de alguém ali ter acesso ao muro e, consequentemente, ter acesso à casa dele. Então, a gente vê, quando a gente atende um cliente, a gente tem a restrição de alguns clientes de falar, aqui divisa para a rua, não quero. Isso já partindo deles mesmo. Então, vai depender sempre de caso a caso, a gente trabalha muito em sintonia com o interesse do cliente e sempre sendo transparente e verdadeiro, né, com a questão do potencial do mercado. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o tipo de lote que mais tem negativas para a rua? Isso sem dúvidas. Cul-de-sac, finalzinho de rua, o pessoal reclama? Nem sempre. Tem pessoa até que gosta bastante, porque quem tem filho gosta. Porque pensa assim, meu filho pode ficar na frente de casa, quem vir até o final da rua justamente é porque vai vir na minha casa, vai vir na casa de algum vizinho, então é uma rua que você tem menos movimentação, né? Você não tem um fluxo muito grande de carro. Então tem muitas pessoas assim que quando vão escolher falam, poxa, é um terreno bacana esse daqui, porque eu tô bem no finalzinho da rua, eu tenho criança, eu consigo deixar eles na frente de casa, eu tenho como parar carros mais na frente, né, sem incomodar um vizinho. Então, e essa questão de ser a rua, a cul-de-sac, não é um problema. Eu acho que o pior lote é aquele que realmente é divisa para uma rua. Porque ele traz essa insegurança, né? Mesmo que o condomínio tenha um sistema de segurança e tudo mais, a pessoa ela não se sente, em alguns casos, muito confortáveis. Mas a questão do muro depende também. Sim. A gente vê ali no Alfa 4, que tem uma quadra, bem a quadra Z ali, que é a quadra bem beirando mesmo o Terras Alfa, que você, teoricamente, tem uma obra muito mais econômica. Por quê? O terreno ele é plano, ele tá de muro para um outro condomínio, e você já ganhou o muro. Então você vai ter um custo muito menor, você tem que se preocupar com seus muros laterais, porque o muro de fundo você já ganhou. Então é isso que muitas vezes a gente, como consultor, né, como corretores, tem que passar para o cliente. Você fala, poxa, ó, aqui você já ganhou, então aquilo que parecia ser uma coisa negativa se tornou positiva. Então acho que vale bastante a pena. Eu vejo aqui, só complementando, Hugo e Guilherme, que lotes de cul-de-sac, eles são até favorecidos. Pelo fato deles estarem no canto da rua, normalmente eles são maiores. Então, a frente é maior, o fundo às vezes é maior e tem mais espaço. Então, a possibilidade de projeto também aumenta em muito, né? Então, eu vejo muito assim como favorecido esses lotes. Principalmente fachada, né? Dá para se fazer uma fachada bem imponente, então fica bem bacana. Eu vi um vídeo você falando no Instagram sobre bueiro sobre poste. Esse é um trabalho do arquiteto, né? Sim. Tem muita gente também que, quando tem a oportunidade de visitar, quando você está comprando um empreendimento que ainda está em execução, não dá para você saber isso aí. Sim. Né? Mas poste e bueiro para você. Olha, o projeto ele pode fazer com que os holofotes não estejam nesses elementos. Simplesmente você pode fazer uma rampa desviando do bueiro. Não pode acontecer o contrário. Mas já aconteceu o projeto que a gente pegou que era uma esquina, você não podia fazer... se fizesse a garagem na lateral não ia dar certo. Se você fizesse a garagem no raio de curvatura não era aprovado pelo Detran. E o bueiro ficou lá. A gente fez 2 rampas, ele ficou no meio das 2 rampas. Então, às vezes é uma oportunidade. O que eu vejo? Tudo é uma questão também... Eu quero morar naquela localização, eu quero aquele condomínio, não tem mais nenhum lote, sobrou aqueles, tem que ver pontos positivos e negativos. O que eles falaram do muro é a pura realidade, do muro para a rua é a pura realidade, porque hoje os loteamentos eles se preocupam com isso, porque sabem que são os terrenos que mais demoram para serem vendidos, e eles fazem agora o muro, em vez de fazer a rua, faz o comercial, vende os lotes comerciais, porque daí você não tem o muro e a rua. Né? Mas ainda assim a gente pega alguns loteamentos que tem isso. Então, porque eles são os últimos a serem vendidos. Então, você vai a algum loteamento que está há muito tempo lá, antigo, né? Um loteamento clássico da cidade, e ainda tem o lote, o muro e a rua. Outra coisa também, que a galera fala bastante, é de qual é a desvalorização aceitável para um muro de divisa com a rua, por exemplo. De um lote de divisa com a rua. Existe isso? Existe. Eu sou perito avaliador de imóveis também. Então,
Existem os fatores que valorizam e que depreciam, né? Fatores que valorizam lotes de esquina. Frente para 2 ruas, normalmente ele tem uma tendência a valorizar 20%, né? Tem lotes de esquina, inclusive, que faz frente para 3 ruas. Então, aumenta muito as possibilidades construtivas. No quesito muro, tanto como um lançamento, né? Quando a gente fala tudo que pode depreciar, não só o imóvel fisicamente, mas também a posição dele. Então, vou sair um pouquinho do contexto de casa e ir para prédio. Se você tem uma vista prejudicada, certamente você tem uma desvalorização. Imagine um prédio onde você tem de fundos uma linha de trem. Né? E se o trem passa ali e você está no andar no nível dessa linha de trem, você vai ter uma depreciação. É a mesma coisa da casa com a rua de fundo. Você tem a tendência sempre de 20% do preço de mercado dela. Isso em termos de depreciação. Então, é sempre, se ela vale 1 milhão, para que ela tenha liquidez no mercado, esse imóvel, ele vai ter uma atração pelo potencial do comprador de R$ 800.000. E como evitar isso, né? Então, evitar quando tem um terreno de muro e a rua, porque se tiver um terreno livre, pode ser que saia um prédio, mas se já tem casas, algumas outras construções, você pode comprar, porque você sabe que ele não vai sair, né? Provavelmente não vai sair, né? Tem a boa aceitação, igual eu falei, quando acaba sendo de muro para um outro condomínio. Quando é de muro para um terreno, por exemplo, né, é uma incerteza. Então, hoje você tá ali, você tá com o muro, tá tudo certo, é uma área de fundo. De repente, uma construtora compra e ergue um prédio de 20 andares. Acabou a sua privacidade. Sim. Né? E, assim, acaba trazendo essa insegurança. Então, muitos clientes, quando a gente vai atender, eles perguntam, o que tem atrás? O que é ali? E aí a gente tem que ser transparente, porque hoje em dia o Google Maps leva a pessoa para lá. Então não adianta você contar uma história ou contar algo do tipo, porque assim, o que não está estabelecido é incerto. Pode acontecer qualquer coisa. Posso aproveitar um pouco da sua habilidade artística aqui? Pode? Claro! Qual que é a habilidade? Tô curioso, hein? Eu vou fazer um desafio para você aqui. Pega 3 bolinhas para fazer malabares aqui, eu consigo fazer também. Vou fazer um desafio aqui para você. Eu vou fazer 2 perguntas para eles, tá? Enquanto você, num exercício aqui para as pessoas que estão nos assistindo, vai colocar os principais arranjos que você enxerga de aproveitamento de um lote com bastante declive e com bastante aclive. Pode ser? Então, ó, tô desenhando um lote em declive aqui para você. Sim. E um em aclive aqui. Você consegue fazer um arranjo enquanto eu pergunto para eles aqui? Consigo sim. Quando a gente fala em topografia em níveis, o arquiteto ele representa o croquis em corte. O que é o corte? Você vê a casa de lado, assim, ó, então eu vou desenhar ela de lado. Perfeito. Só os caixotes aí, só pra gente entender, tá bom? E falando com eles, essa questão da depreciação... Pô, mas tem 2 iguais aqui, ó. Malandrinho. Essa questão da depreciação, ela é super importante. E o que explica? Vou citar até um caso aqui de Sorocaba, se as pessoas que estão nos assistindo não conhecem a cidade, porque isso aqui não tem barreira geográfica, né? Em Sorocaba, tem uma avenida muito importante aqui, que é a Avenida São Paulo. Sim. Né? Na Avenida São Paulo, a gente tem alguns condomínios antigos ali, né? E tem condomínios novos. Uhum. Só que, estranhamente, na Avenida São Paulo, praticamente um ao lado do outro, tem condomínios que têm valores muito diferentes. Sim. E o padrão do condomínio não é, assim, tão diferente assim, né? Então, por que, por exemplo, um Chácara Ondina, na Avenida São Paulo, tem um valor muito maior do que aquele novo, como que é o nome? Bougainville? Bougainville. Por que existe essa discrepância tão grande do ponto de vista, né, da corretagem imobiliária de condomínios da mesma rua? Para quem é do mercado local, fica mais fácil você entender, né, a diferença de valor de um condomínio para o outro. Vamos começar pelo Chácara Ondina. A gente tem um histórico de uma empresa, que é a Splice, que desenvolveu o loteamento. Você nota ali que já é um loteamento totalmente planejado. Ele tem acesso ali de pista de desaceleração.
Então você tem todo um recuo interno, você vê uma portaria planejada, acesso de entrada e saída de veículos e um loteamento muito bem planejado, já com histórico na cidade. Já o Bougainville, o histórico dele foi de um loteamento que lançou, não entregou, ficou um tempo parado o projeto, e aí veio uma empresa terceira, reativou o negócio e relançou esse empreendimento. Então ele já ficou ali, em tese, como a gente chama no mercado, queimado. Né? Então, pelo fato de ter um relançamento, e consequentemente você vê um projeto um pouco deficitário, um projeto um pouco prejudicado, e que consequentemente no seu preço final e até no desenvolvimento de vendas, você vê uma velocidade muito menor do que de uma empresa que tem um histórico de um projeto muito bacana, que já desenvolveu vários nas cidades e que sempre foi muito sucesso. Eu acho que a principal definição de preço e liquidez, ele está muito pautado no histórico dessas empresas e desses projetos. Tá. Faz muito sentido isso, porque justificativa de localização, mobilidade, esse tipo de coisa não cola numa situação dessa, né? Porque Sim. um é praticamente ao lado do outro ali. Sim. Mas isso que você falou foi o que eu já ouvi mesmo de outras pessoas. E essa questão de... Isso tem em condomínio, né? Por exemplo, o nome Alphaville é um nome também muito forte. Dificilmente um Alphaville não vai para frente. Eu nunca ouvi falar nisso, né? Então, por isso que quando se tem um lançamento desse tipo na cidade, as pessoas vão lá e compram porque vai dar certo, né? E vai dar certo não só no intuito de ser um bom condomínio, mas vai ser um lugar valorizado, né? Perfeito. O Chácara Ondina, o que acontece ali, pegando o gancho do Hertz? Ele já tem histórico pela construtora de condomínios de alto padrão, que é a Splice. Então, a Splice, ela fez Giverny, ela fez o Chácara Ondina, fez o Colinas do Sol, fez Mont Blanc. Então, já tem histórico. E, então, assim, as pessoas, muitas vezes, ela vem, poxa, o que a Splice fez? Esses condomínios são condomínios de padrões legais. As construções de casas são legais. Então, a pessoa já vem com isso em mente. Isso facilita, porque a pessoa fala, não, eu não vou morar, por exemplo, no Giverny, porque ele é na região sul e o que me atende é a região leste. Então, eu vou ali para um condomínio da mesma construtora que eu entendo que vai ser o mesmo padrão. Quando você vem de um histórico de uma loteadora que ela não deu sequência, que foi um empreendimento para ser daqui 4 anos e se tornou um empreendimento de 7, 8 anos, então ele já traz um histórico negativo. E isso faz com que muitas pessoas não queiram investir ali. Falam, porque será que se eu investir vai ter rentabilidade? Será que a casa vai vender? Então isso faz com que muitas pessoas optem em pagar um pouco mais num outro condomínio, mas por ter essa segurança, do que ir para um condomínio que está um pouco mais acessível, né? E ficar com essa incerteza de fazer uma casa ali e ela acabar se tornando um elefante branco no condomínio. Legal. O Bissoli tá parecendo aqueles caras Do Roda Viva, que faz a caricatura. caricatura. Não tá feito. Aí, ó. Se Tá, quiser falar. tá bom. hein? Tá, não, você que vai explicar. Vou esperar você fazer o outro aqui. Eu vou continuar discutindo com eles. Agora, conceita tudo, viu, que você falou aí, né? Grifes, que a gente pode determinar Splice, Alphaville. Eles já têm o portfólio deles, já tem histórico muito positivo no mercado, né? A Alphaville está em mais de 23 estados brasileiros. Então, o histórico deles lá em Barueri, meados de 80, já demonstra isso, né? Quando eles lançaram o primeiro Alphaville e a formação do redor de desenvolvimento comerciais, dos demais Alphavilles que saíram, transformou a região de Barueri, né? Então, isso também se repetiu em outros estados brasileiros, né? Então, quando a pessoa adquire esse histórico positivo, né, essa marca que fala por si só, se torna muito mais fácil, né? Porque você querer estar no lugar, você comprar um produto de uma empresa, de uma marca conhecida, te dá total segurança segurança e confiança de você ter a certeza que está fazendo o investimento certo. Legal. Essa série aqui chama-se Construa o que Vende. Na verdade, a intenção nossa era falar para investidores, né? A gente está mudando um pouquinho o formato, porque a gente está entendendo com base dos números que as plataformas nos apresentam,
do que de fato faz mais sentido para o nosso público-alvo, que são os investidores e os clientes finais, né? Então, para a galera que está nos acompanhando, entendeu que mudou um pouquinho o formato, mas não deixa de ser informações super valiosas para quem quer construir tanto para morar quanto para vender, né? E falando daquelas pessoas que querem comprar um terreno para venda, eu e o Bissoli a gente discute muito isso, que é o preço do tijolo lá no Alphaville e o preço do tijolo lá na casa de bairro é o mesmo. Só que a terrinha que você está colocando esse tijolo, ela tem um valor totalmente diferente, né? Então, para quem está construindo, para morar ou para vender, o mais importante é você olhar não sei como eu falo essa palavra. Valorização da terra que você está comprando. Faz sentido isso? Muito sentido. A gente é acostumado de ver aí dezenas de investimentos, né, onde se realizou uma construção no lugar errado, né? Enquanto se fosse no lugar certo, o potencial de valorização seria muito maior. Então, a escolha é muito determinante aonde você vai empregar a sua construção, né? Então, você pode fazer o mesmo investimento. Se você traz aqui uma ordem financeira, eu vou construir uma casa de 300 metros e eu vou investir 1 milhão para essa construção. Então, se eu construir no lugar A, valorizado, ela pode crescer ali, vou dar um número hipotético, 50%. E se eu construir num outro lugar, no item B, que é um lugar prejudicado, que ele é carente de infraestrutura, talvez você nem recupere tal mesmo até o investimento que você fez. Então, o local, ele é muito determinante se você busca a valorização. Então, para quem constrói tanto para vender quanto para morar, é importante buscar um local valorizado. Bom, que mais a gente consegue deixar de informação valiosa enquanto o nosso artista vai modelando ali? Eu só ia fazer um comentário, não sei porque, mas gostei dessa palavra, valorizado, valorização. Você gostou? E você viu que eu fiquei preso nela, né? Falei, como é que Eu acho que fala? eu não consigo falar. Não consigo falar. Aí, pum, nossa, foi muito rápido. Saiu. Ali, né? Por que será que ele se lembrou tão rápido da palavra? Eu não consigo falar, eu falei. Um merchanzinho, um churuco, como isso aqui. Então, vamos lá. Falando de financiamento, agora. Pessoa que vai comprar o lote, ela tem a opção, muitas vezes, de comprar esse lote financiado e tem a opção de comprar à vista. A gente discutiu muito isso, se eu não me engano, no último episódio, né? Não, foi no Café com Arquitetura, no podcast lá do Bissoli, que a gente falou sobre isso, sobre os benefícios da pessoa que vai construir financiado, quitar o lote e ter esse lote como entrada no financiamento para o adiantamento dos 20% e tudo mais, né? Para quem quer saber desse assunto, ele também vai estar no meu canal aqui. Mas vocês indicam financiar a compra do lote? Com certeza. A gente atende diversos clientes com diversas intenções, né? Então, a gente tem clientes que tem uma conta muito bem definida, né? Eu acho que tudo o cliente que tem capital, e mesmo com capital, ele decide fazer financiamento, ele com certeza é um cliente que faz conta. Sim. Ele sabe qual é o capital dele, o quanto ele pode trabalhar esse capital e ter uma margem muito maior, e ele faz conta se o capital dele aplicado vai trazer uma melhor rentabilidade do que ele pegar um empréstimo. Então, parte daí. E a gente tem o cliente que não tem capital, que ele, de fato, precisa fazer o financiamento e construção, e que é um ótimo recurso, porque é uma forma de viabilizar um projeto, um sonho que ele tem e que vai fazer sair do papel, né? Então, ele vai seguir os critérios do banco, obviamente, vai comprovar renda, e aí vai procurar o corretor, vai procurar o arquiteto, vai seguir todas as etapas do processo e validou, fechou a negociação, ele vai seguir com o processo junto ao banco, e o banco, em etapas e etapas, com a evolução da obra, vai liberando os recursos ali
e a coisa vai acontecendo e sai do papel. Eu gosto muito da estrutura do financiamento, porque assim, às vezes ele não tem capital, mas tem renda. E ele, 5 anos, 10 anos, ele não conseguiria juntar porque ele ia gastar com outras coisas. Então, o financiamento faz com que você conclua a sua casa, né? E essa questão não só da estrutura financeira, eu vejo que as pessoas que têm uma dificuldade de construir uma casa, que são leigas, vão construir pela primeira vez, ela está dentro da estrutura da planilha financeira da Caixa. Então, ela só recebe a hora que ela conclui a etapa. Então, a Caixa faz com que você termine sua obra. A pessoa que nunca construiu na vida, ela termina a obra. Então, tem um lado muito positivo. Você vai construir pela primeira vez, eu falo para todo mundo, faça financiado. Se tem dinheiro, faça financiado. Não vai dar problema nenhum, você vai conseguir terminar sua casa. Perfeito. E as vantagens, só um complemento aqui. Às vezes a gente atende cliente também que ele andou no mercado. Ele visitou muitas casas e ele não achou nada do interesse dele, né? Ele não gostou de um ambiente, de um quarto, de uma sala. E aí ele tem esse desejo de fazer a casa do jeito que ele sempre sonhou. Então a possibilidade também de fazer o terreno em construção para este cliente é o único caminho. Que acontece muito, né, Evelyn? Então, até o que parece muitas vezes distante se torna real, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou construir, eu nem sei. E aí você tem que ter uma estrutura para chegar nessa construção. Então, a obra ela tem que ter um arquiteto responsável, o banco ele vai mandar um engenheiro para fazer medição e acompanhamento. E a pessoa, eu costumo dizer que o brasileiro, ou né, o ser humano, ele é assim, ele precisa ter um boletim para pagar. Então, ele tendo esse compromisso, ele se organiza e ele, quando ele vê, ele já terminou a casa. E a casa saiu exatamente da forma que ele queria, né? Então, você acaba tendo que se organizar, se preparar para que isso saia do papel. E não é uma coisa que você pode começar e parar no meio do caminho, não. Ali tem um banco, tem um comprometimento. Diferente, muitas vezes, da pessoa que está com o dinheiro ali, mas ela não tem uma organização. Então, ela começa, dela se perde, então vira uma bagunça. Já quando você recorre para o financiamento, você tem que seguir um cronograma. Então, você vê muita obra que a pessoa foi com recurso e parou, e você praticamente não vê obra que foi com financiamento e parou. Tá? Por quê? Porque a pessoa ela segue todo um passo a passo e todo um cronograma. Então, o financiamento do terreno e construção é, sim, uma ótima opção. Principalmente para os desorganizados da vida, eu costumo dizer. E é um benefício também, né? Quando você compara uma casa pronta, ela tem um preço por metro quadrado. Se eu tenho a opção, know-how, né, tempo de espera e quero construir optando por financiamento e construção, obviamente que essa casa ela vai sair mais barata do que uma pronta. Então, também é uma opção para quem ali, né, ponha tudo na ponta do papel e fala, cara, eu posso ter o mesmo resultado, tenho tempo, tenho vontade, quero construir e quero ter um resultado financeiro mais baixo do que comprar uma casa pronta. É uma opção para esse cliente também. Guilherme, consegue explicar para a gente aqui o seu esboço aclive e declive? Bruno, por favor, nos oriente aí com relação à posição do desenho do Bissoli, se a galera de casa vai conseguir enxergar aí. Você vai mostrar naquela câmera lá, tá, Bissoli? Essa daqui? Isso aqui. Tá dando para enxergar bem aí? Tá? Ó, dá para ler. Pode chegar até mais perto se você quiser, Bissoli. Só. Tá escrito rua aqui, ó, como ponto de referência. Acho que já deu. Obrigado, valeu. Eu até fiz a brincadeira com o Hugo. Mas você me deu 2 terrenos iguais porque não tinha o ponto de referência, que é a rua. Então, o que vai ter de diferente o aclive e o declive? O aclive, você olha da rua, é o lote que sobe, né? E o declive é o contrário, é o lote que vai descer. Então, nesse primeiro exemplo que eu mostrei na câmera, o aclive, a gente tem a rua embaixo. Então, o que a gente tem que fazer, o primeiro desafio é vencer o grau de inclinação da rampa para o automóvel. Ele é um terreno que você vai potencializar espaços construtivos. Então, por exemplo, se é um terreno pequeno, você consegue otimizar abaixo dele uma construção para abrigo de automóveis. Você tira do corpo principal da casa a garagem e você ganha até um pouco mais de quintal. O Hugo fez para mim um aclive aqui de 20 metros de altura. Não, foi de 16.
16,75. Daí eu acabei fazendo uma casa de 3 níveis, mas você pode fazer uma casa com garagem embaixo e ela toda térrea. Então você tem uma garagem, você tem uma casa prática no seu dia a dia térrea, com tudo próximo, e embaixo você tem só garagem. Nessa você ganhou um espaço de rooftop, com espaço gourmet. Então, como o aclive era bem acentuado, para não usar só muro de contenção, no final eu usei talude. Porque daí é uma mescla que você pode fazer em lotes em aclive e declive. Não necessariamente você usa muro. Você pode usar a natureza do lote a seu favor. O que é o talude? O talude é aquela rampa de grama. Então, no final ficou um talude que veio com paisagismo, então a gente ganha espaço para uma horta, ganha mais... Legal. Eu gosto de falar que o quintal, a gente compra o terreno por metro quadrado. O quintal, quando a gente faz uma casa com 2, 3 níveis, a gente está ganhando metro quadrado do lote que você está pagando. Tem muita gente que fala, mas tem espaço, eu vou fazer uma casa térrea. Uhum. Mas se fizer um sobrado, você ganha um espaço maior para uma piscina, um lugar para tomar sol, né? Com certeza. Então é muito do que você procura, né? Justamente. E na frente eu acabei fazendo uma piscina, porque tinha um talude, ia fazer uma projeção de sombra na minha piscina, eu queria a vista para frente, no aclive. Que a vista do aclive para frente, ela tem que ser valorizada. Aí você fez uma borda infinita ali, né? Ah, de vidro. Aí eu investi. Nossa! Essa casa do Ousado. Alphaville, do lado do... Como chama o cara do apresentador da Praça Nossa? Carlos Alberto Carlos Nóbrega. Alberto de Nóbrega. É vizinho dele. Ah, entendi. Você não vai ver ele lá, ele fica no banco, né? Ó, aí você coloca lá o declive para você explicar agora. Vamos lá, declive, hein? Eu vou colocar agora, eu sei que eu fico só segurando 5 minutos, né? Aí, pra galera Beleza. ver. Então, de novo, ponto de referência, a rua tá aqui em cima, esqueci de escrever. Tá certo? Tá apontando? Tá, aqui ó a rua. A rua tá aí, né? E o lote todo desce. O que acontece? O declive... Quanto que é o declive que eu fiz? Esse ficou 18,5. 18,46. Bom no olho. É, o topógrafo aqui. Essa aqui foi na mangueira, agora essa aqui foi no topógrafo. Tem que ser. Declive é mais difícil, não dá pra pegar a pirambeira. E o que acontece? A vista do declive, ela tem que ser valorizada para trás. Eu até brinco, né, que quando o corretor vai apresentar o terreno em declive, a pessoa não pode olhar para baixo. Não, E se ela olhar para baixo, ela desiste. ela não consegue nem enxergar o que ela vai construir na casa. Ela desiste. Ela vai comprar um buraco, uma pirambeira. Então todo mundo compra esse lote pela vista. Dificilmente alguém vai comprar o lote porque ele quer fazer uma casa em níveis que desce, né, que vai caindo. Então o que a gente faz? Os níveis, eles são feitos para que a gente diminua o investimento de muro de contenção. A gente vai escalonar os patamares, né? Dá para fazer uma casa térrea num lote de 16 metros de caída? Não dá. Não dá. Não dá para... Senão você vai perder muito. Muito. Vai gastar muito. Não tem... É um negócio assim... eu quero fazer, eu posso. Da engenharia tem solução para tudo. Mas vai ficar muito inviável, né? Então, uma pessoa que vai procurar a vista, ela tem que entender que ela vai ter uma rotina numa casa que vai ter mais do que um patamar. Tá. Legal. Claro que o desenho aqui foi bem improvável, né? Dificilmente não faria algo... Eu pensei em fazer uma térrea, só para falar, dá para fazer, só para criar uma polêmica. Acaba que dá para fazer, mas você acaba ficando com espaço oco embaixo da casa, né? Sendo que você consegue aproveitar muito melhor fazendo uma área gourmet legal, ao invés de fazer o rooftop em cima, você faz uma área de lazer bem acolhedora, aconchegante, uma sala de cinema, talvez. Então, por que deixar aquele espaço que você vai ter que investir de qualquer maneira, porque se for térrea, você tem que colocar laje ali, não tem o que você fazer, né, Guilherme? Então, se você pode aproveitar, então você ganha em área construída. Então, na verdade, o terreno em declive é saber aproveitar. Se você tem uma vista que te agrada e você tem esse espaço, muitas vezes você faz um projeto fantástico. Você consegue fazer a casa dormitórios, parte íntima toda no nível da rua e ter uma área de lazer impecável embaixo. A gente vê muita casa em declive que é surreal. E aí a gente até dá como orientação, seja ela no declive ou no aclive, a gente passa muito isso para construtor, até para cliente.
Hoje você está comprando, seja para vender, né? Ah, vou pôr elevador, não vou pôr. Poxa, deixa no projeto previsto. Não precisa colocar. Mas para uma futura necessidade, isso é muito importante. Então, seja no aclive ou no declive, dá essa dica, seja, né? O Guilherme já é especialista nisso, mas para o seu arquiteto, que muitas vezes tá aí só pensando no hoje, pensa no futuro, pensa numa futura revenda, que isso faz toda a diferença. Ó, não tem, mas dá para fazer. Eu já cheguei a perder negociações com o cliente da casa, o cliente ter amado, mas ele falava, mas e o elevador? Aí falei pra construtora, ela falou pra mim assim, coloca aquele de cadeirinha. Como é que você vai vender um imóvel de 2 milhões com um elevador de cadeirinha? Não dá. Não vende. Então assim, você perder de vender por conta desses pequenos detalhes. Daí tem previsto para pôr elevador, ele compra a casa e nunca instala o elevador. Nunca instala. Só tem a possibilidade. Bom, eu vou fazer algumas contribuições aqui do ponto de vista da engenharia e, enquanto isso, eu vou propor aqui algo para todo mundo, tá? Eu gostaria que vocês pensassem em apenas uma. Eu não gosto de usar a palavra muita dica, mas não vai ser outra. Dica que vocês dariam para uma pessoa que está ali, iminente, pronto para comprar um lote. E para vocês, assim, hoje é fundamental, tá? Pensem em uma só. Cada um vai com uma contribuir, beleza? Enquanto vocês pensam aqui, eu vou falar duas coisas importantes sobre essa questão dos aclives e declives que o Bissoli desenhou aqui. O aclive e o declive, esses muros de arrimo que o Bissoli fala, até para traduzir para as pessoas que estão nos assistindo, são muros que têm terra atrás dele, né? Então são muros que precisam ser reforçados contra esse empuxo, contra essa carga que quer derrubar o muro, né? E esse muro, ele é um tanto quanto caro, não é porque só ele tem uma estrutura mais robusta, é porque ele é um muro que precisa de uma impermeabilização, você precisa de uma drenagem. É um muro que ele leva mais tempo para ser construído, porque você precisa ter acesso atrás dele. Então você tem uma etapa de reaterro, que é voltar essa terra ali compactando e tal. Então são a sequência de processos que fazem com que esse muro se torne muito caro. Até a Evelyn comentou no início que de uma situação de um condomínio que você ganhou ali o muro já do fundo. Esse ganhar é importante. Porque fazer um muro, mesmo que de vedação, mesmo que um muro de divisa, muro é caro. E as pessoas acham que muro é barato de fazer. E muro não é barato, tá, gente? Que fique bem claro isso. Porque muro tem fundação, muro tem impermeabilização, muro tem alvenaria, muro tem pilar, muro tem reboco, muro tem pintura, muro tem elétrica, muro tem pingadeira. É uma sequência de serviços que também encarece a estrutura. Tá? E outra coisa importantíssima é considerar que em lotes de aclive e declive, por mais que você tenha esse ganho de vista, enfim, todos esses benefícios que o Bissoli falou, você tem uma perda muito significativa de cronograma de obra, né? Uma obra num lote de aclive ou declive é uma obra que demora mais, tá? E uma outra coisa que pouca gente fala sobre isso, vai falar assim, demora mais porque para a máquina trabalhar é mais complicado, porque você precisa dividir em platôs, porque tem os muros de arrimo. Mas sabe uma coisa que pouca gente explora? O cansaço do profissional. Eu já fiz, acho que umas 3 casas lá na região da Aldeia da Serra, com lotes de 7 metros, 8 e 9 de aclive. Então eu já fiz muros de arrimo de 6 metros e pouco. Gente, de verdade, você sai lá da rua e chega lá em cima, você tá com a língua de fora. Então, o profissional que precisa pegar o material que ele recebe lá na rua, uma capa de laje, um tijolo, e precisa levar até o fundo, ele cansa muito. Chega no final de tarde, os pedreiros estão cansados. Então, o rendimento cai demais em lotes em aclives também dos profissionais. E declive é a mesma coisa, porque tudo que sobe tem que tudo que desce tem que subir depois, né? Para complementar, a gente está com um projeto em Mariporã, depois, bom, enfim, cai 20 metros e Caramba. é uma floresta o lote, tem muita árvore. Comprido. Muita, não é, ele pelo contrário, ele cai 20 metros e ele é curto porque ele é largo, a testada dele é grande.
Testado é a fachada, né? Uhum. É um abismo, então. É um abismo, é um abismo. Literalmente não dê 2 passos. É um abismo. Vai ser o quê? Vai ser o quintal, vai ser a floresta. Você tem que descer lá e beleza. E a piscina toda vai ser em laje. A gente está estudando a possibilidade de fazer em pré-moldado, por conta disso, desse cansaço. Vale a pena, viu? Vale a pena. Bom, e aí, vocês já tiveram tempo de pensar? Eu não quero roubar a ideia de ninguém. Eu também não. Eu também não. Então podem começar. Começa, então. Vai. Eu vou pela mais fácil e pela mais óbvia, né? Eu compraria um terreno sempre próximo, se tratando de um loteamento fechado, um domínio próximo da portaria. Por quê? Eu acho que para quem vai morar, a acessibilidade de você entrar e sair, de você de repente ter uma prestadora de serviço terceirizada, é muito prático, né? Então, até para você ter o acesso de ir e vir, é mais fácil. Então, a minha dica óbvia é você estar próximo da portaria. Eu acho que assim, uma dica interessante aí seria focar também na questão de posição solar. Por quê? Tem que ver o que você gosta, né? Você gosta de um pôr do sol? Se você gosta do pôr do sol, viu? Pega o sol da tarde, dependendo do condomínio, dependendo da localização, você vai ter uma área de lazer, vai ter esse privilégio, né? E se você muitas vezes pega o sol da manhã, na frente da casa, sua casa no final do dia, seus quartos estão sempre mais fresquinhos. Então, assim, é muito da questão do que você quer em relação ao que atende no dia a dia, né? Me atende um sol da tarde, um pôr do sol. Tem várias pessoas que amam ir para casa mais cedo, 4, 5 horas da tarde, e contemplar. E a gente vê que tem condomínios, dependendo da topografia na cidade, que ele te dá um pôr do sol, um final de tarde inacreditável. Então, assim, é sempre bom, quando for buscar o lote, visitar. Visita de manhã, visita de tarde, para você justamente ver o que você se identifica. Não tenha preguiça, né? Eu costumo dizer, não vá pelo preço, mas sim vá pela qualidade. Então, busque um terreno pela sua qualidade, pelo que ele te oferece no dia a dia, quando você estiver morando no imóvel. Legal. Você tá desenhando aí, quer que eu fale a minha enquanto isso? Quero. Então tá. Bom, eu vou dar a dica do engenheiro, né? Vai falar minha, cara, porque eu já desenhei aqui. Eu vou dar a dica do engenheiro aqui, né? Bom, quando você for comprar um lote, é muito importante visitar o lote a fim de você olhar para o solo dele. E olhar para o solo dele no intuito de ver se tem pontas de rocha. Tá? Vou até citar um caso do meu irmão que quis comprar um lote uma vez. Ele falou assim para mim, Hugo, um lotaço, preço bom, tal, vamos lá, hora do almoço. Olha o preço. Falei, vamos lá. Cheguei no lote e aí eu vi que tinha 3 pontas de rocha no meio do lote, né? E aí ele falou assim, olha, deve ser bom pra caramba pra fazer a fundação dessa casa aqui, ó, porque rocha, né, vai dar rasinho. Eu falei assim, totalmente o contrário do que você pensa, né? Fundação com rocha é uma fundação extremamente cara, porque você não sabe qual é o tipo daquela rocha, então você não sabe se você pode apoiar nela ou se você tem que passar por ela, né? E se você tiver que passar por ela, meu amigo, se prepare, né? Porque pode inviabilizar o custo da sua construção. Tá? Então, o que eu falo para as pessoas é, ninguém colocou aquela rocha ali por enfeite no seu lote. Aquela rocha está ali porque faz parte do solo do local. Então, bem provável que se tá para cima na flor da pele, tem para baixo também, né? Então, se você tem um terreno com rochas aparentes, se prepare que você vai gastar na fundação. E muito. Bom, a minha dica que eu costumo falar para todos os clientes, no loteamento existe uma planta de todos os terrenos com curvas topográficas. Olhar essas curvas. Então, como que funciona? Vou falar de uma maneira muito simples. Se o terreno tem 3 curvas passando em cima dele, ele tem próximo de 3 metros, né? As curvas têm o número dela. Então, por exemplo, a cota aqui de Sorocaba é na média de 600. Então, se tem a 600, começa com 600, vai para 601, 602, está crescendo, é um aclive. Se ao contrário, começa com 600, vai para 599, 598, você já consegue ler que é um declive, sempre como um ponto de referência à rua. E se ele tem 50 metros de profundidade, você vai dividir esses 3 metros
por 50 que você vai saber mais ou menos quanto que ele tem aí de queda. Então é uma dica simples. Então sempre quando você for escolher um terreno que ainda o loteamento ainda está em lançamento, você não tem como referência nenhum dos vizinhos, dá para você ver essas curvas que são os risquinhos passando no meio do lote. Legal. Ótimas dicas, né? Acho que para as pessoas que... Acho que ficou bem claro, hein, essa dica. A diferença do corretor e engenheiro arquiteto. Não, deixa eu contar um negócio. Ele queria que eu falasse do sol, ó. Tá vendo? Você falou... Aproveitei. Ele fala do sol, depois eu risquei tudo. Legal, legal. Eu acho que assim, foi um podcast, claro, daria até pra gente falar muito mais, né? Dicas aqui para as pessoas não errar na compra do lote, mas é importantíssimo que a gente não dê todas as respostas, porque esse é o nosso trabalho. Sim. Então, as pessoas que querem buscar um lote, contate a gente. Pode contatar o construtor, o arquiteto ou o corretor, que é técnico especializado, que ele com certeza vai te orientar em muito mais coisas que a gente falou aqui, né? Na hora da compra do lote. Eu só fico com medo, Hertz. Só fico com medo, porque assim, existe no mercado aquele corretor que quer vender a qualquer custo, né? E assim, claro, faz parte vender. Mas empurrar algo... Mas tem arquiteto que quer vender a qualquer custo, tem engenheiro que quer vender a qualquer custo. Tem. E a galera, só que a galera fica com um pouco assim de receio desses corretores que querem vender a qualquer custo, porque eles, claro, vão sempre trazer os benefícios daquele lote em questão. Mas, por exemplo, você pega um condomínio que não está sendo bem falado na cidade, você sabe que tem problema, tem histórico disso, daquilo... e aí o cliente chega como leigo, o cara veio de outra cidade, às vezes aqui na cidade, procurar um lote, o cara, não, maravilhoso, lindo, perfeito, você não vai ter problema, tal, e é uma bucha, né? Então é por isso que eu estou falando que você tem que procurar corretores que te transmitam essa confiança e essa transparência. Faz sentido? Total. Tem todo tipo de profissional no mercado, né? E até para bloquear isso, a gente tem um treinamento, né? E a gente ensina todo o nosso time. A primeira etapa para que ele possa se relacionar com o cliente é o que a gente chama do círculo do poder. Primeiro, o cliente tem que conhecer você. Se ele conhece, ele te ouve. Se ele te ouve, ele confia. E se ele confia, ele compra. Então, se você for ver todas as decisões que a gente toma, ele é pautado em todos esses pilares. Se eu confio, se eu conheço, eu ouço, se eu ouço, eu confio, se eu confio, eu compro. Então é uma técnica que a gente usa que demonstra muita transparência, demonstra muito o entender o lado do outro, as suas necessidades, anseios, expectativas e frustrações até. E às vezes a gente pega clientes que bateu em muitos profissionais e teve até problemas com profissionais em experiências anteriores. Então, às vezes a gente recebe clientes que ele já chega desconfiando, né? Então, você tem que fazer todo esse círculo de poder para que você conquiste ele e para que você consiga direcionar ele para o caminho que ele deseja, né? O caminho que ele quer. É mais ou menos isso. E pegando um gancho do Hertz, eu acho que assim, é um terreno, né? Não é uma blusa, não é uma calça. É muitas vezes o seu sonho, muitas vezes é o seu único imóvel. Então, assim, não é que você também tem que ficar, né? Que você pode perder oportunidades, mas não tenha pressa para fechar o primeiro, né? Olhe, estude o condomínio, vá em horários diferentes. Então, quando eu falei do sol, eu falei também da visita. Visite em horários diferentes, né? E eu acho que o profissional que está preparado, que está apto para te atender, ele vai entender o seu momento, né? É um investimento alto. Então, assim, seja a casa ou seja o terreno, não é qualquer coisa. Não é uma coisa que você vai comprar hoje e amanhã eu não quero mais. Porque se você também não quiser, você vai ter que ter um trabalho de vender. Então, converse com a sua família, converse com amigos. E assim, o profissional, ele tá aqui para te atender e para te entender. Não é só para te atender, ele tem que te entender também, né? Então, ele tem que ser profissional. Porque eu costumo dizer que o corretor que é muito apressado, o corretor que é afobado, ele não dura no mercado. Ele não dura.
Ele tá ali pelo dinheiro, não pelo amor à profissão. E isso é em todo o processo, desde da elaboração do projeto, desde a execução do projeto. Então, o cara ele tem que estar ali para te ouvir, ele tem que estar ali para te entender, para que ele sinta segurança. E se você pensar que, vou fazer de qualquer forma, vou atender de qualquer forma, a maior cadência de um corretor é quando ele tem indicação. Hoje, boa parte dos corretores, eles vivem de indicação, como do engenheiro, como do arquiteto. Então, é muito importante fazer um trabalho bem feito. E se você vê que o cara tá afobado, o cara não tá disposto a te ouvir, não tá disposto, viu? Pula fora. Essa é a dica que eu posso dar. Boa. Guilherme Bissoli, como as pessoas te encontram nas redes sociais? @Guedes Ebissoli, que é o mais legal de todos, porque o meu perfil arquiteto sincero tá meio devagar, assim. Eu vou falar pro Cazé TV começar a falar pra galera me seguir. Pronto. Aí vai resolver o seu problema, né? Vai te fazer postar mais, vai te fazer ter mais stories, né? Sim. É isso que tá faltando, né? Mas o que a Evelyn falou, eu e o Hertz também, né? Eu concordo muito, porque essa venda rápida não dá tempo de você ensinar e o cliente aprender. Não é uma blusa, é um terreno. Aquele cliente que quer fazer as coisas acontecerem rápido, ele vai se arrepender, porque ele não fez todo o processo. Então, esse processo ele tem que ser respeitado. Legal. Como é que as pessoas encontram a Valoriza nas redes sociais? @Valoriza Imobiliária e o meu perfil pessoal é @HertzSilva. Você tem um perfil pessoal também? Tenho, pessoal. Evelyn, corretora. Boa. @Professor das Obras em todas as redes sociais, em todas as plataformas de áudio, de vídeo. Curtam os principais episódios que a gente colocou aqui também do Constru que Vende, né? Esse é o 5º episódio? Esse é o 5º. É o 5º, com um formato um pouquinho diferente. Até é legal comentar se vocês gostaram desse formato aqui, trazendo corretores para a gente trazer esses insights sobre construções que vendem e que são boas para morar. É isso, né? É isso. Bom, falar da comunidade rapidão, tem um link aqui na descrição também para vocês, que é uma comunidade do Professor das Obras. Se vocês clicarem lá, vocês vão cair numa opção de 4 grupos que vocês podem escolher, participar de um ou de todos, que tem grupos sobre impermeabilização, obras, investimento, arquitetura, naquilo que vocês quiserem, participa lá para tirar dúvida, tem profissionais, tem arquitetos, tem um monte de gente lá no grupo lá, é super legal para a gente fazer essa troca. Fechou? Sem mais? Sem mais. Obrigado, gente. Parabéns para todo mundo. Obrigada. Valeu, gente. Valeu. Obrigada pelo convite. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau.